cuide das relações humanas, né? Como é que você lida com empatia, como é que você remove barreiras, como é que você consegue ser um elo de ligação entre as pessoas. Eu acho que isso faz uma diferença enorme. O dia de gravações aqui no Entrevista 50 CIOs fica muito mais feliz e alegre, um ambiente super bacana quando recebemos grandes amigos. E esse amigo vem do Rio de Janeiro, um carioca de Copacabana, que está nos dando a honra de poder recebê-lo aqui no estúdio da NetGlobe em Campinas. Fernando Vanderlei, que prazer poder te receber aqui. Quanto tempo que eu não te via pessoalmente, a pandemia nos distanciou um pouquinho e estamos aqui juntos. Espero que esteja tudo bem com você. Tá tudo ótimo, Renato. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com a sua equipe. E vamos ter uma conversa com certeza muito agradável. Muito legal. Vanderlei, a gente estava falando um pouquinho sobre TI, falando um pouco sobre carreira, família, né? Um pouco sobre aquilo que nos alegra o coração, viagens, né? Tudo aquilo que nos faz, né, como pessoa, como profissional. Eu queria bater um papo contigo comentando um pouquinho sobre o que te inspirou, né, no início da sua carreira, né, para trilhar uma carreira em tecnologia, né? Eu vejo que você teve um grande mestre, vamos dizer assim, seu querido pai, né, que te inspirou em muitas coisas e foi o grande apoiador aí da sua carreira. Como foi o início da sua jornada? É verdade, Renato. Meu pai era médico da aeronáutica, mas ele tinha alma de engenheiro, né? Então ele tinha uma curiosidade enorme, era muito criativo. Ele não podia ver alguma coisa quebrar em casa, porque era a diversão de desmontar aquilo, por mais complexo que fosse, remontar e consertar aquilo. E acho que esse espírito de curiosidade, de criatividade, passou para mim de forma natural. Eu, garoto, fiz alguns cursos de eletrônica e, naturalmente, caminhei para fazer engenharia eletrônica, né? Fazendo engenharia eletrônica já por 2 anos, eu acabei fazendo um curso na PUC de programação, era um curso muito conhecido na época no Rio, era um curso de 9 meses de programação. Me apaixonei por aquilo, né? E quando chegou no período de férias, eu falei, vou arrumar um estágio. Comecei a fazer um estágio na Renasce, que era uma empresa da Multiplan, e nesse estágio me apaixonei de vez, né? Uma equipe muito bacana, o pessoal que me ajudou muito, e acabei não voltando para engenharia, acabei depois voltando para ciência da computação e me formei em ciência da computação. A partir daí, então, TI sempre foi minha vida. Que legal. Vanderlei, uma curiosidade minha aqui, assim, poxa, eu já entrevistei várias pessoas do Rio, carioca, ali realmente da gema, vamos dizer assim. Como que é uma infância no Rio de Janeiro, assim? Pô, você tem, né, você é dos anos 70, né? Poxa, como que era esse momento no Rio? Como que foi ter uma juventude no Rio nos anos 70, nos anos 80? Conta pra gente aí. Tudo em torno da praia, né? E isso é curioso que não é só de quem mora perto da praia. No Rio tem muito isso, pessoas que vêm de longe, né? E curtem a praia, passam um dia na praia e retornam para suas casas. E a praia, ela tem uma coisa muito bacana, que ela é democrática, né? Então, eles falam de diversidade, não tem nada mais diverso do que a praia, né? As pessoas que estão ali, não importa qual é a sua classe social, não importa a sua formação, a sua história, tá todo mundo ali junto, se divertindo junto, né? Então, quando eu penso na minha juventude, sempre que vem à cabeça é praia e esses momentos muito felizes com o sol do Rio de Janeiro e aquela cidade que é linda. A gente estava falando disso, o quanto que o Rio é lindo, né? Uma capital do turismo no nosso país e também de boas oportunidades. Eu acho que você veio de um berço que é a PUC, né? Eu já entrevistei alguns colegas aqui e eu vejo que a PUC tem cumprido um papel muito importante para poder formar grandes profissionais de tecnologia, principalmente da sua geração, né? Talvez hoje tem várias outras opções, mas a PUC formou grandes líderes que estão à frente, né, de grandes companhias. Bem, seu pai te estimulou demais, né? Ou seja, essa curiosidade, essa coisa da tecnologia. Na nossa época, né, Vanderlei? Informática, mexer com computador era a profissão do futuro, né? Principalmente de uma família, né, de cultura militar. E aí, poxa, programação foi aquilo que instigou, que te puxou. E como que foi o início dessa carreira, né? Ou seja, a gente começou ali programando, ou seja, do início de tudo, né? Foi interessante que quando eu decidi largar a engenharia, né? Porque naquela época as profissões eram engenharia, direito e medicina, né? Eram as 3 profissões mais conceituadas, digamos assim, principalmente para os pais, né, da época. E quando eu decidi migrar para a ciência da computação,
Eu me lembro até hoje, teve uma tia minha, uma tia muito querida, que era uma acadêmica da UFRJ, que ela ficou muito chocada com aquilo, né? Como assim, largar uma profissão de engenharia para fazer uma coisa que as pessoas não entendiam muito bem o que era. E é muito curioso que eu, anos depois, passei a mesma experiência com meu filho, né? Meu filho, formado em administração, um dia disse que queria fazer astronomia, né? E para mim também foi um choque, era uma coisa diferente do que eu estava acostumado e está sendo muito bem sucedido dentro da profissão dele, né? Então, a partir daí, fui me desenvolvendo dentro da profissão, me desenvolvendo dentro da tecnologia, mas eu acho que o que eu fiz de diferente e que acho que contribuiu muito foi estar aberto a coisas que não são de tecnologia, né? Ter uma visão mais 360. Então, até na minha formação, né? Embora eu me formei em ciência da computação, depois eu fiz MBA em marketing e depois fiz mestrado de educação, ou melhor, mestrado de tecnologia aplicada à educação, né? Então, essa preocupação de ter uma visão além daquele meu, né, da minha profissão, né, além daquilo que eu trabalho, eu acho que contribui muito com a minha formação. Nós estávamos falando antes de gravar aqui um pouco dessa importância, né? A gente tem visto uma geração hoje que são muito bons, tem muitas facilidades, que se apaixonam, né, por alguma coisa muito legal na TI e muitas vezes tem esquecido um pouco dessa questão de olhar 360, né? Olhar com um olhar mais de humano, se apaixonar pelo negócio, né? E como impactar com a tecnologia os negócios. E eu vejo que você trouxe isso como uma marca sua, né, Vanderlei? Você é um cara de TI, mas que entende muito do negócio, muito de como engajar as pessoas para um único propósito, né? Como que foi isso daí? Ou seja, foi a experiência, foi um pouco da consciência? Eu acho que foi um pouco da experiência dos primeiros anos de trabalho. Eu trabalhei 2 anos na empresa que eu fiz o estágio e depois eu resolvi empreender, numa época que era bem complicado empreender em tecnologia, né? E fiquei talvez uns 2 anos também empreendendo e trabalhei muito tempo como consultor. E durante esse tempo, muitas vezes eu trabalhava em empresas pequenas ou médias, né, em que muitas vezes exercia muito mais do que simplesmente a parte técnica, né? Eram empresas que não estavam preparadas para se digitalizar, eram empresas que tinham problemas de silos dentro dela, né, de relacionamentos dentro dela. Então, muitas vezes, com equipes pequenas e com orçamentos baixos, a gente tinha que fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, isso envolvia quebrar esses silos, envolvia trabalhos de psicólogos junto com os usuários, envolvia entender o problema deles. Acho que isso me ajudou muito. E o que eu aprendi da vida é que a maior parte das pessoas quer trabalhar direito, a maior parte das pessoas são legais, mas é incrível como as pessoas, quando você junta um grupo de pessoas, criam-se dificuldades que podiam ser resolvidas com uma simples conversa, né? Mas se cria esses antagonismos, essas brigas, né? E a gente pode contribuir como profissional para dirimir isso, para diminuir essa quantidade de crises que existe na empresa, né? Aquela velha história a minha área faz tudo direitinho, o problema é a outra área, né? Não existe isso, né? Tá todo mundo procurando normalmente o melhor caminho. O que você está trazendo são aprendizados, né, nessa longa jornada da vida, né? Ou seja, e esse ato de liderar, esse ato de trabalhar coletivamente sem, assim, essa busca da vaidade, talvez a vaidade seja um ponto que atrapalha muitas relações, né? Quais aprendizados, Vanderlei, você traz na sua jornada de TI e agora como um grande líder que você é, né? Ou seja, uma equipe que seja, assim, você deixa muitas boas marcas, né, com as pessoas que trabalham com você. Quais são esses grandes aprendizados desses últimos 30 anos aí de carreira? Eu acho que o primeiro é a empatia, né? Você descobrir por que a outra pessoa está fazendo aquilo daquela forma. Quase sempre ela vai ter um motivo, né? Então as pessoas normalmente criam uma situação, como eu falei, de antagonismo, né, por causa da reação daquela pessoa e não tentam entender o que aconteceu por trás daquilo. Então eu acho que a gente pode sim estender, né, aí, né, talvez um conselho para quem está iniciando na carreira, né, tomar cuidado com as especializações, né? Hoje a área de tecnologia está muito sofisticada, está muito complexa, igual a medicina. Então as pessoas estão cada vez mais especializadas, às vezes em um ponto da tecnologia, e se esquecem do todo, e se esquecem das relações humanas, né? Então, se eu pudesse dar um conselho a quem está começando, não olha só a parte técnica, né? Tenta entender, tenta fomentar as relações, tenta usar de empatia, tenta entender qual é o contexto que você está inserido, né? Qual é o contexto da sua empresa, por que você está fazendo aquilo. Eu acho que se o jovem fizer isso, ele vai ter um diferencial enorme. Legal, bacana. Vanderlei, vamos abrir um capítulo aqui para falar um pouco desse lado mais saudosista da TI, né? Ou seja, é o que você falou, você tem uma jornada longa, né? Você começou no início de tudo dessa história da TI, né? Lá atrás.
quais ondas tecnológicas, né, que mais te marcaram na sua jornada profissional, ou até aquelas que te desafiaram mais como profissional? Porque a gente sabe que ser um profissional de TI é você estar disposto a ser um eterno estudante, né, a ter muita humildade e aprender todo dia com muita gente e não ser, né, aquele cara que sabe tudo, né? O que te marcou um pouquinho aí dessa jornada da tecnologia no Brasil? Eu acho que tem 3 marcos que eu lembro claramente, né? A primeira foi do PC, né? Eu já usava computador pessoal há muito tempo em casa, mas nessa primeira empresa que eu trabalhei, né? Ela trabalhava com mini computadores e foi na época que se começou a usar mais PCs dentro da empresa. Eu tinha muita vontade de trabalhar com aquilo, né? Como todo estagiário, né? Muito empolgado com aquilo, mas não foi me dado isso, porque, né, outras pessoas iam trabalhar com esse PC e eu peguei os manuais todos, levei para casa, estudei no final de semana inteiro. E na segunda-feira falei com o meu chefe, faz qualquer pergunta que eu respondo, né? E aí eu consegui responder as perguntas dele, eu consegui trabalhar com aquilo, então aquilo para mim foi um marco muito grande, né? Muito gostoso trabalhar com uma coisa nova, né? Eu acho que depois disso foi a onda da internet, né? Eu me lembro que em 94 a Embratel, se não me engano foi em 94, a Embratel lançou um teste da internet, né? E convidou algumas pessoas para participar, eu consegui me inscrever e participar disso. Então foi muito interessante, né? Depois de um dia inteiro para configurar o modem, né? Ligando os jumpers do modem para o modem funcionar, consegui finalmente acessar a internet, não tinha muita coisa para ver, mas foi super interessante. Lembrando, discado, né? Discado, com certeza, né? Com certeza. E por último, o mobile, né? A hora que surgiram os smartphones, as aplicações, veio lá com o Trello, depois o BlackBerry e depois o smartphone Apple com o iPhone. Eu acho que foram os 3 marcos, né, que eu peguei na minha vida profissional. De lá para cá, eu acho que várias tecnologias surgiram, muitas delas vieram no hype, né, como se fossem revolucionar, mas quase todas elas se encaixaram naquela história que a inovação ela é superestimada no início e subestimada, né, no futuro. Então, acho que um exemplo recente é o metaverso, né, que se superestimou ele no início, né? É óbvio que ele vai ser fantástico, mas não é para agora, tem uma estrada para rodar ainda. E acho que o grande marco, depois que eu falei, né, o PC, o celular e a internet, eu acho que o forte candidato realmente é a IA generativa. Eu acho que eu não vi nada nos últimos anos que tão rapidamente mudasse a regra do jogo como está acontecendo agora. É verdade, a IA regenerativa talvez está na nossa agenda aqui para a gente embarcar rápido nisso, né, Vanderlei? Muda tudo. Então, eu tenho estudado bastante, a equipe está estudando bastante também. É uma tecnologia poderosíssima e relativamente fácil de você usar, de você começar com ela. Eu acho que esse é o grande diferencial também. E está disponível, né? Está disponível para as pessoas físicas, as pessoas já estão usando no dia a dia, né? Acho que todos nós, agora, quando vamos escrever um texto, escrever alguma coisa, a gente já usa essa tecnologia no nosso dia a dia. Então, é um momento muito bacana. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. O NetGlobe Premium Services fornece suporte técnico personalizado e 100% dedicado em auxiliar altos executivos nas mais diversas necessidades envolvendo o uso das tecnologias. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Vanderlei, queria explorar um pouquinho mais esse lado, que eu acho que é uma fortaleza muito importante que você colocou na sua carreira. Um profissional de tecnologia, né, ou seja, que teve ali uma identificação muito forte com a parte técnica, né? Depois você vai para uma busca de marketing, né? Depois você vai para uma parte de tecnologia mais aplicada ao negócio. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância, né, do profissional de TI, né, ter uma visão 360, né, trabalhar muito essa parte interpessoal, saber a importância do marketing pessoal e do time e do departamento, né, e está muito conectado com os objetivos do negócio também. E eu sei que você é um profissional que entende muito dos negócios aos quais você aplica a tecnologia. Fala um pouco sobre isso. Eu acho que quanto mais a gente é submetido a pensamentos diferentes do nosso, mais rico a gente fica, né? Então, quando eu pensei em fazer lá atrás um MBA, imaginei fazer um MBA talvez na área de tecnologia, falei, não, vou fazer uma coisa completamente diferente, né? Então, como eu falei, fiz um MBA de marketing na COPEAD, do UFRJ do Rio de Janeiro, e foi um MBA de 1 ano, e foi uma experiência fantástica, porque a maior parte dos profissionais que estavam ali eram de marketing ou de outras áreas,
que pensam diferente do que eu pensava, né? E eu tive que aprender a ceder em algumas coisas, eu tive que aprender a ver, cara, que interessante essa visão, é melhor do que a que eu tinha, né? E isso acho que me fez crescer, né? Me fez olhar os projetos, olhar aquilo que eu fazia com outro olhar. Depois, a segunda experiência foi o mestrado em tecnologia, mestrado acadêmico, né? De tecnologia aplicada à educação, que eu fui me aprofundar em educação, que sempre foi uma área que eu sempre tive muito interesse. Dentro de uma visão acadêmica, que é uma visão diferente, né? É um ritmo diferente do ritmo que a gente está acostumado dentro de uma empresa, em que você tem que se aprofundar mais, as coisas são mais, tem que ser mais estudadas, e eu tive que me adaptar a isso também. Então, acho que cada vez que você tem que se adaptar a uma coisa nova, né, você evolui. Né? Então, estou sempre buscando fazer coisas. Agora a gente estava conversando, né? Fui recentemente a Israel, também me adaptar a um modelo de pensamento completamente diferente do nosso. Então, eu recomendo, né? Faça coisas que sejam diferentes. Não fica sempre naquela mesma rotina sua, porque dificilmente você vai aprender uma coisa nova ali. Lifelong learning total na veia. Eu acho que esse é um ponto que leva um profissional a uma carreira mais longa e mais feliz e de grandes realizações, né? Exatamente. E isso faz, Renato, você se questionar de tudo, né? Então, um exemplo mais antigo, em 2012, a gente, na Ancar, a empresa que eu estou atualmente, a gente queria migrar para a nuvem toda a nossa parte de mensageria, de comunicação para a nuvem, que na época era bastante ousado. Poucas empresas tinham feito isso naquela época. É verdade, é. E eu pensei, cara, como é que eu consigo convencer o board da companhia disso? Né? Como é que eu consigo fazer com que as pessoas tenham vontade de fazer sem explicar jargão do que é nuvem, do que é on-premise? E na época, o que a gente criou junto foi, não vamos falar de tecnologia, a gente está falando de uma plataforma de comunicação, a gente está falando que a gente tem que estar perto, mesmo distante, né? Parece até que a gente previu o que ia acontecer, mas a gente falava, a gente está espalhado pelo Brasil inteiro, a empresa está crescendo, eu preciso de uma plataforma que faça com que as pessoas estejam perto, mesmo que fisicamente elas estejam distantes. Né? E a abordagem foi toda nessa. O segundo passo que eu dei foi desconstruir a satisfação das pessoas em cima das ferramentas que a gente tinha. Né? Então, ao contrário do que eu deveria fazer, né? Eu falava com o gente, isso aqui não está ruim? Não é ruim fazer assim? Não seria muito melhor se a gente fizesse assim? E a gente associou essa mudança com inovação, o tempo todo com inovação. Resultado, fizemos a migração, foi um sucesso total, não tivemos um problema durante toda a migração, isso lá em 2012. Né? E isso tem se repetido. Né? Por quê? É a história de você olhar de novo a história da empatia, você olhar como é que as pessoas olham aquilo ali. Uma experiência mais recente com relação a BI. Há anos que a gente tentava fazer, com muitas empresas, o tal do Self-BI, né? Que todos os usuários vão lá e façam suas consultas. Quebramos a cabeça um monte de vezes e a conclusão que a gente chegava era, não adianta, os usuários não querem consultar o BI. E aí fizemos uma série de pesquisas e fizemos um novo BI, uma nova interface do BI, toda baseada em linguagem natural, em que o usuário pergunta, pede as informações, eu quero saber o aluguel de determinada loja, eu quero saber o custo de ocupação de determinada loja, em tal período, em tal shopping, ele pergunta com linguagem natural. Resultado, o uso explodiu. A gente tem uma quantidade enorme de usuários. Então, não é que o usuário não queria, a gente é que não estava oferecendo da maneira correta. Né? Então, esse exercício de humildade também, quando a gente faz alguma coisa e não dá certo, cara, por que a pessoa não quer? Vamos ouvi-los. Né? Às vezes nem ele sabe, né? Mas vamos tentar descobrir por que aquele produto não está servindo a quem a gente imaginou que deveria servir. Perfeito. Humildade, empatia, aplicado na gestão e a tecnologia permeando a vida das pessoas. Wanderley, eu queria fazer um capítulo aqui e dizer o quanto que a gente tem similaridades também em etapas, né? Você sabe que quando eu sonhava, né, com o projeto NetGlobe e não sabia como dar o próximo passo, eu fiz área de TI, a parte técnica, minha vida toda, né? E o berço que me despertou, né, para eu quebrar os meus paradigmas foi exatamente um MBA em Marketing na SPM, né? A NetGlobe nasce dentro da SPM, num curso de Marketing, porque se eu não buscasse, né, essas diferentes visões de como poder criar um negócio na época, né, extremamente inovador, disruptivo, né, eu estaria preso ali né, aqueles gatilhos da TI tradicional. Então, queria compartilhar aqui com quem está nos assistindo, com você, que a gente tem essa similaridade de entender que o cara de TI tem que ir muito além, né, da sua visão, e é aí que ele se torna um profissional completo, né, muito assim, relevante para o negócio, e aí a TI começa a permear de uma forma muito mais fácil, muito mais simples, né? Muito bacana. Wanderley, nós temos aqui um público que nós queremos nos dirigir com mensagens, com reflexões, né? Ou seja, daqueles garotos e garotas que estão querendo construir uma carreira na área de tecnologia. Transportando você, Fernando Wanderley, lá para
final dos anos 80, né, com 17, 18 anos, o que você diria para um profissional de hoje que está querendo desenvolver uma carreira na área de tecnologia? Qual mensagem, quais dicas, o que você falaria para esse público? Eu voltaria no ponto de muito cuidado com a especialização, né? Ela é necessária hoje, evidentemente, mas não foque só nisso, né? Abra os seus conceitos, saiba por que você está fazendo alguma coisa, sempre que alguém te pedir, né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela disse, olha, mas a pessoa não me diz por que está pedindo, meu chefe não me diz. Eu falo, pergunta para ele. E se ele não disser? Muda de emprego, né? Porque você não pode estar fazendo alguma coisa que você não sabe por que está fazendo. Então, assim, provoque isso do seu líder, né? Provoque isso da sua empresa, tente entender como é que aquilo se encaixa no planejamento estratégico, porque se você entender o que está acontecendo, você vai poder contribuir muito mais do que simplesmente a parte técnica, né? Então, eu diria isso, cuidado com a especialização, abra a cabeça, tente fazer cursos que não tenham nada a ver com aquilo que você faz. A gente tem um exemplo clássico do Steve Jobs, né? Que foi fazer um curso de caligrafia, né? Quando estava na faculdade, deu no que deu. Então é a mesma coisa, faça outros cursos, abra sua cabeça, tente ter uma visão ampla e principalmente, né, cuide das relações humanas, né? Como é que você lida com empatia, como é que você remove barreiras, como é que você consegue ser um elo de ligação entre as pessoas. Eu acho que isso faz uma diferença enorme. Muito legal. A gente gosta aqui também, né, Vanderlei, de humanizar essa nossa conversa, né, reconhecendo pessoas, né, pessoas que são fundamentais na sua jornada de vida, profissional, né? Eu queria abrir um pouco desse capítulo para a gente relembrar um pouco, né, que nós também precisamos, né, nos amparar com pessoas que nos ajudaram, pegaram na nossa mão, nos orientaram. O que vem na sua cabeça no momento desse de, talvez aqui, deixar um agradecimento, né, a algumas pessoas e, enfim... Eu acho que pensar em termos de história, da jornada inteira, né? Primeiro, como eu já mencionei, meus pais, que sempre apostaram, né? E não interferiram muito nas decisões, por mais que decisões na época fossem decisões que não eram as usuais, digamos assim. E agradeço muito o time, o primeiro time que eu tive de tecnologia lá na Renasce, que era a empresa Multiplan, que me acolheram, né? Aprendi muito com eles, era um pessoal muito motivado, muito bacana, e acho que graças a eles também essa vontade que eu tinha de trabalhar com tecnologia cresceu mais ainda. Que legal. É bacana reconhecer pessoas, times, né? Pessoas que sempre são a nossa grande inspiração para seguir a jornada. Vanderlei, o papo está super bacana aqui, ficaríamos aqui relembrando um monte de, né, histórias de uma carreira tão bonita como a sua, né, ser feita de uma forma tão dedicada. E o que você gosta de fazer nas horas vagas ali? O que te relaxa, o que te dá prazer hoje com a família e te regenera, né, as suas energias? Eu acho que uma das principais é viajar, especialmente se envolver em alguma atividade física, né? Eu gosto de mergulhar, não sou um mergulhador assíduo, mas gosto de mergulhar. Tive a oportunidade com meu filho de fazer viagens muito interessantes. A gente foi mergulhar em Abrolhos, mergulhou em Noronha, mergulhou na Costa Rica. Então, essa acho que é uma das coisas que mais gosto, de planejar a viagem, de curtir ela e curtir depois também. Que legal. Nós estávamos aqui batendo um papo, almoçando, eu e o Fernando Vanderlei, e estávamos falando um pouquinho de viagem, é uma similaridade que a gente tem também. Isso nos recarrega de uma forma muito bacana. Parabéns pela jornada, um grande prazer poder registrar aqui a sua história de vida, a sua história profissional. Parabéns, fico muito grato pela honra da sua confiança, Vanderlei. Muito obrigado, eu que agradeço, Renato, você e a equipe também. Muito obrigado. Valeu.